Então, muito boa noite. Estamos a iniciar mais uma sessão, a 37ª sessão do ciclo PASC, Vultos da Cultura Lusófona, ciclo coordenado pelo Samuel Dimas e por mim próprio, que se inscreve no grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. Esta nova direção da PASC, portanto reeleita o ano passado, que tem apostado fortemente em 3 grupos de trabalho. Para além deste, há o Grupo de Trabalho de Transição Climática, Energética, Mar e Território e o Grupo de Trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social. Nós, praticamente todas as semanas, enfim, salvo, enfim, os períodos do Natal, da Páscoa e proximamente enfim, das férias de verão, realizamos todas as semanas, praticamente, sessões online, naturalmente consoante a área temática de cada um dos grupos de trabalho. Estas sessões, como é o caso desta, são gravadas, são depois colocadas nas nossas plataformas online e depois são partilhadas pelo nosso universo associativo, a PASC agrega mais de meia centena de associações, e depois são vistas e comentadas por esse vasto universo associativo. Neste ciclo, Vultos da Cultura Lusófona, procuramos, sobretudo, divulgar figuras da cultura de língua portuguesa, não necessariamente figuras portuguesas, esta nuance é relevante, eu não me canso de a assinalar, ou seja, para além de figuras da cultura portuguesa, nós, neste ciclo, abarcamos e abraçamos figuras da cultura de língua portuguesa, ou seja, dos vários países africanos de língua portuguesa, da Galiza, de Macau, Timor-Leste e naturalmente também do Brasil, como é, uma vez mais, o caso de hoje. Como sempre, ou quase sempre, temos sempre um convidado especial que nos vem falar sobre o vulto da cultura lusófona, que ele próprio escolheu, e hoje temos o Júlio Canhada, que nos vem falar sobre uma grande figura do pensamento brasileiro, digamos assim, que foi o Silvio Romero. Eu vou então passar a palavra, agradecendo muito a presença do Júlio Canhada, eu vou então passar a palavra ao Samuel Dimas, que coordena comigo este grupo, como eu referi, que vai apresentar brevemente o Júlio e que vai conduzir o debate, onde todos os presentes depois poderão participar. Samuel, a palavra é tua. Então, mais uma vez, muito boa noite. Uma palavra de particular agradecimento ao Júlio pela sua generosa disponibilidade em estar connosco e a enriquecer os nossos fóruns, nomeadamente este ciclo dedicado a grandes figuras da língua portuguesa, sobretudo nesta ponte que nós temos promovido da relação entre filosofia e literatura. O Júlio tem estado sempre ligado à Universidade de São Paulo, onde fez a sua graduação, dedicando-se ao estudo de Merleau-Ponty, e depois fez também o mestrado sobre este mesmo autor francês, da fonologia francesa, um autor muito interessante, que de alguma maneira é também pioneiro na diferenciação e no distanciamento em relação à fonologia alemã, e que é muito mais próximo, esta fonologia é muito mais próxima da nossa sensibilidade lusófona. Um, Depois fez também o doutoramento, e aí, se eu estiver a dizer alguma coisa incorreta, peço ao Júlio depois que corrija. O seu doutoramento já foi dedicado à filosofia brasileira do período 800, portanto, do século XIX, e
e de alguma maneira tem estado sempre muito envolvido na investigação, com várias bolsas e o pós-doutoramento foi feito, se eu não estou enganado, já na Universidade de Paris, Saint-Denis. hum, não sei qual foi a Universidade do Brasil, com quem fez eh, esse pós-doutoramento. Julgo que não terá sido a de São Paulo, mas depois o Júlio dirá. Ou daí talvez, sim, com uma bolsa, não é? Teve uma bolsa através da Universidade de São Paulo. Mas o Júlio depois explica melhor este seu percurso. De qualquer modo, tem sido um percurso muito interessante, dedicando-se à promoção e à divulgação do pensamento em língua portuguesa, e daí nós o termos convidado para ehm, para este nosso encontro. E passo-lhe a palavra, pedindo que também, de uma forma resumida, apresente as investigações que tem feito, quais os autores em que se tem concentrado neste seu percurso de pós-graduação, de graduação e pós-graduação. Júlio, então a palavra é sua. Muito boa noite, mais uma vez. Gostaria de agradecer muito ao Samuel, em primeiro lugar, que foi por quem me chegou o convite. Agradecer também pela paciência, porque nós tivemos que alterar as datas, desse encontro muitas vezes. E, e é também um prazer revê-lo, ainda que online. Me lembro que nós, também a convite seu, participei de um encontro sobre filosofia, Ah, sim, ciência e sim, sim, religião, sim. que foi extremamente interessante, e também fico contente e agradeço ao Renato, com quem eu encontrei há já alguns anos, no Porto, em um congresso também. ah, Já não me recordo mais o ano, mas foi Sim, mas eu tenho nesse essa, momento. eu tenho essa memória. Quando o Samuel falou do seu nome, eu tenho essa memória de nós nos termos encontrado num evento comum no Porto. é, é, Enfim, é um prazer rever vocês e obrigado. Eh, Quanto à minha trajetória, você descreveu bem, Samuel, não teria muito a acrescentar. Ultimamente, eu terminei recentemente esse pós-doutorado, ah, que foi feito entre a Universidade Federal de São Carlos, no Brasil, no estado de São Paulo, e a Universidade de Paris 8, Saint-Denis, Ah, ok. na Universidade de São França. Carlos. Portanto, não é a Universidade de São Paulo Federal, não é? Não, é a Universidade Federal de São Carlos, uma outra universidade próxima de São Paulo. É, e, bom, e nesse pós-doutorado eu me dediquei a continuar uma pesquisa que eu vinha realizando desde o do doutorado, que era uma tentativa de releitura e redescoberta de filósofos brasileiros a partir da independência do Brasil, em 1822, né? E no meu doutorado, eu parti dessas primeiras décadas do século XIX e cheguei até 1870, 1880. O autor do qual eu vou falar hoje, digamos, é o encerramento da minha pesquisa de doutorado. E nesse pós-doutorado, eu avancei sobretudo com um autor que se chama Raimundo de Farias Brito, sobre o qual poderei falar em outra ocasião, enfim, caso queiram. E foi sobretudo essa virada do período imperial para o período republicano no Brasil, e avançando então para as primeiras décadas do século XX, analisando um pouco a recepção que esse filósofo teve, que ajudou, digamos, a compreensão sobre a sua produção intelectual e a recepção que ela sofreu
elas é uma compreensão determinante para que nós tenhamos uma visão da filosofia brasileira no século XX, pelo menos parte dela. Bom, eu pensei em falar um pouco hoje sobre o Silvio Romero, que é um autor muito prolífico, um autor brasileiro muito prolífico, e eu pensei que seria uma boa ocasião para falar aqui sobre esse autor, sobretudo porque foi recentemente lançada uma reedição do seu livro que se chama A Filosofia no Brasil, que é um livro de 1878 e que foi então e que recebeu uma edição crítica muito bem feita por dois colegas. Eu contribuí com a introdução pela Fundação Alexandre de Gusmão, que é a editora do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, e é um livro que pode ser descarregado, né, gratuitamente. Então, não sei se teria como aparecer para quem queira assistir depois, mas de qualquer maneira está aí No bate-papo. no chat. Mas é muito fácil de encontrar no site da Fundação Alexandre de Gusmão. Esse livro ele vai ser um pouco o centro aqui da minha conversa, porque ele é a primeira história da filosofia no Brasil, né, já publicada. Então, como eu disse, é um livro de 1878. Então, eu pensei em primeiro dar o contexto do mundo intelectual filosófico brasileiro no qual atuou o Silvio Romero, e então descrever um pouco as suas próprias posições, sobretudo em torno desse livro, né, a partir desse livro, e depois mencionar rapidamente a recepção que esse livro teve, que foi uma recepção bem determinante sobre como os brasileiros compreenderam a si mesmos como filósofos ou como não filósofos, digamos. É, porque então, já adianto um pouco o final, esse foi um livro que, paradoxalmente, contribuiu para que o mundo intelectual brasileiro não visse o Brasil como um território capaz de produzir filosofia, né? Então, mas voltaria a falar sobre isso. Então, Samuel e Renato, peço que me interrompam quando o tempo Não, aqui for. não há, aqui o modelo é flexível. Em todo o caso, isso é uma grande afinidade, mais uma entre Portugal e o Brasil, porque, Uhum, como sabrás, e antes de mais aqui tratamos informalmente, sem qualquer título académico, uhum, também há muitos filósofos portugueses que passaram a vida, enfim, isto é quase uma caricatura, uhum. a vida a dizer que Portugal também era uma terra antifilosófica. Aliás, Exato, o filósofo de eleição do Samuel, Leonardo Coimbra, acho que chegou a dizer, acho que foi Leonardo, o Samuel depois corrigir-me-á. Portugal era a terra mais antifilosófica do planeta. Portanto, há aqui uma afinidade entre Portugal e o Brasil, mais uma. exato. Sim, eu acho que o que é um certo paradoxo, né? Porque é um filósofo dizer que não é possível filosofia, não é possível fazer filosofia, é, talvez tenha um caminho, alguma herança, né? Também entre Portugal e Brasil nesse sentido, né? Bom, mas o Silvio Romero, então, ele nasce em 1851 e falece em 1914. Ele é natural de uma pequena cidade do estado de Pernambuco, portanto, no hoje nordeste do Brasil, e faz os seus estudos de direito na Faculdade de Recife, né? Porque durante o século XIX inteiro havia apenas quatro instituições de ensino superior no Brasil,
duas de Direito e duas de Medicina, né? Uma faculdade de Direito em Recife, que começa em Olinda, que é ao lado de Recife, depois vai para Recife, e uma outra em São Paulo, e a Faculdade de Medicina de Salvador e a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Então, o mundo intelectual ele era formalmente restrito a essa dupla titulação, ou médicos ou advogados, né? Bacharéis em Direito. É o caso do Silvio Romero. O Silvio Romero faz os seus estudos de direito na escola de Recife e ele então tem como seu veterano, né, como seu colega mais velho, Tobias Barreto, que naquele momento estava terminando a faculdade e Tobias Barreto foi a grande inspiração intelectual para o Silvio Romero. E com Tobias Barreto, ambos ah, digamos, buscaram constituir uma espécie de movimento intelectual coletivo, que seria justamente então a Escola de Recife, e que teria características próprias que eu vou mencionar aqui rapidamente. Essa geração, eu estou falando aqui por volta de 1870, né? Final de 1860, 1870, é uma geração em Recife que se coloca contra o que eles compreendiam que era a posição filosófica hegemônica nesse Brasil imperial, que era a psicologia espiritualista de inspiração francesa, portanto, de inspiração a partir das obras do Victor Cousin e do Théodore Geoffroy, entre muitos outros, mas sobretudo o Cousin. Então, eles avaliavam que a, a filosofia brasileira e todo o debate intelectual brasileiro, e não só na filosofia, mas também no direito, na crítica literária, na história, ele estava, então, esse mundo intelectual estava marcado pela, ah, pela leitura do Cousin, né? Há um filósofo, especificamente, um filósofo brasileiro que ocupou esse lugar, de filósofo, hegemônico nessa perspectiva da psicologia espiritualista, que é o Domingos José Gonçalves de Magalhães, e que em 1858 publica, a sua, principal obra, que se chama, a sua principal obra filosófica, que se chama Fatos do Espírito Humano. A sua principal obra filosófica, porque Gonçalves de Magalhães era também poeta, considerado pelos seus contemporâneos o fundador do romantismo no Brasil, publicou peças de teatro, textos de antropologia, uma epopeia, enfim, um autor que escreveu em muitas frentes, e na filosofia ficou conhecido sobretudo por esse livro, ah, e que é um livro que teve uma relativa consagração, porque foi traduzido logo no ano seguinte para o francês e teve uma boa recepção também na França. Então, esses intelectuais de Recife, entre eles Tobias Barreto e Silvio Romero, eles identificavam no que eles chamavam de francesismo o grande mal do atraso brasileiro em matéria intelectual, né, no mundo do espírito, segundo o que eles diziam. E então, é a partir de uma leitura do Augusto Comte que uma crítica ao Cousin e ao ecletismo espiritualista vai começar a ser feita, e a história do positivismo no Brasil ela é bastante complexa e variada e interessante por si só, mas eu acho que não haveria tempo de mencionar isso aqui. Mas esses autores, sobretudo o Tobias Barreto, o que ele então, o movimento pelo qual ele advogava com mais força era por aquilo que ele chamava de germanismo, porque ele era um leitor de filósofos alemães, o Kant, sim,
mas, sobretudo, filósofos naturalistas como o Ernst Haeckel. Então, segundo ele, os brasileiros, o mundo intelectual brasileiro deveria se voltar, ou deveria voltar seus olhos à Alemanha para que superasse, então, o atraso, em matéria filosófica. É um pouco esse o contexto dos embates, intelectuais que estão se passando no Brasil nesse momento, e é nesse momento, então, que o Silvio Romero publica esse livro, A Filosofia no Brasil. Esse é um livro interessante porque, como eu disse, ele é a primeira história da filosofia no Brasil, já publicada, mas é um livro que possui muitas particularidades e que recebeu muitas leituras, do meu ponto de vista, leituras equivocadas. Então, ele é um livro que contém 10 capítulos, e cada um desses capítulos ah, é dedicado a um filósofo brasileiro, começando do século XIX, das primeiras décadas, primeiros anos do século XIX, com um filósofo chamado Francisco de Monte Alverne, que era também um pregador, um orador, porque, segundo Silvio Romero, durante a colônia não havia produção filosófica digna de ser estudada, de ser considerada. O que é um problema, porque, e sobretudo recentemente, tem se descoberto muitos textos filosóficos produzidos no período colonial. Agora, se nós consideramos esses textos brasileiros ou não, isso é realmente um problema, né? Porque não havia Brasil naquele momento, né? Havia um território que depois se tornará o Brasil, enfim, mas essa é uma discussão interessante por si, de ser feita, mas de qualquer maneira, há muitos trabalhos que têm sido descobertos muito recentemente, inclusive essa coleção na qual o livro do Silvio Romero foi publicado, é uma coleção que se chama Scripta Brasiliana, e que pode ser encontrada nesse mesmo site que eu indiquei, da Fundação Alexandre de Gusmão. E lá, então, estão sendo publicados pela primeira vez esses documentos de filosofia escritos nos seminários religiosos durante a colônia no Brasil. Há uma série de pesquisadores que têm se dedicado a isso, entre eles o Lúcio Álvaro Marques, que talvez já tenha tido algum tipo de interlocução com vocês. De qualquer maneira, voltando ao livro do Silvio Romero, nesses 10 capítulos que constituem um livro, à exceção de um, que é o último capítulo dedicado ao Silvio Romero, perdão, ao Tobias Barreto. Nesses outros 9 capítulos, o Silvio Romero empreende uma destruição absoluta de tudo aquilo que ele encontra pela frente. Então, é um texto muito saboroso, porque ele é polêmico, muito, digamos, muito incisivo em suas críticas, mas também muito injusto com esses filósofos dos quais ele discordava. Então, não é um livro que tinha como valor a objetividade ou a neutralidade de julgamento, digamos assim, a respeito de seus objetos, né? Ele era um livro que tomava posição a respeito de cada um dos autores do qual ele tratava. E à exceção do Tobias Barreto, como eu disse, que era então o seu parceiro intelectual, né? E esse é o único capítulo elogioso. O que o Silvio Romero está fazendo nesse livro e isso não é devidamente examinado pelos intérpretes, eu penso, é que ele aplica uma grade temporal evolucionista para a classificação do fenômeno, né, dessa produção intelectual brasileira do século XIX.
Então, digamos, o que que ele está tentando fazer é encontrar, né, nesses 50 anos, nesses 50 anos, 60 posteriores à independência do Brasil, onde está o Brasil na marcha espiritual mundial, digamos assim, né? É com esse tipo de questão que ele está lidando, e a régua, a escala temporal de que ele dispõe é essa escala temporal naturalista, evolucionista, fornecida sobretudo pelo Haeckel, né, que era um naturalista, um filósofo naturalista de grande nomeada, né, nessa segunda metade do século XIX europeu e também no Brasil. E, como eu disse, com exceção do Tobias Barreto, o que o Silvio Romero encontra são ausências, né? Ele diz, no Brasil não se pode encontrar uma linha evolutiva inteligível, né? Só há vazios, só há lacunas, né, entre um autor e outro. É como se ele não visse uma sequência temporal inteligível, justamente. É como se essa história da filosofia brasileira ela fosse um arquipélago de tentativas malogradas, né? E essa avaliação do Silvio Romero, bastante problemática, ela foi muitíssimo utilizada por intérpretes posteriores para pensar o mundo intelectual brasileiro, não só filosófico, mas o mundo cultural eh, brasileiro. Então, antes de falar disso, como vocês mencionaram que esses encontros prezam muito pela relação entre a filosofia e a literatura, eu acho que vale a pena também mencionar que a primeira história da literatura brasileira também foi escrita pelo Silvio Romero, uma obra que teve muitas reedições com alterações mesmo em vida do Silvio Romero, porque o Silvio Romero era um grande compilador da produção literária brasileira e também da produção popular brasileira. Então, ele também possui livros sobre o folclore brasileiro, sobre cantos populares, poesia popular. Então, ele tem um pouco essa ideia de recolher todos os testemunhos possíveis do que seria essa brasilidade em formação, né? A partir da mistura das raças, que era a concepção biologizante, né, que ele tinha da formação social brasileira, né? Ele dizia, os brasileiros, se não são todos mestiços quanto à raça, são todos mestiços nas ideias. A gente tem um pouco essa biologização racista em alguns casos do Silvio Romero, mas também, digamos, nessa tentativa de consideração de todos os aspectos da vida cultural que estava acontecendo então nesse território, né? Nesse sentido da relação entre filosofia e a literatura, então o Silvio Romero ele publicou um ou dois livros de poemas, mas que não são muito considerados por ele, mas sobretudo como crítico literário ele teve uma enorme importância e também institucionalmente ele foi um dos fundadores, junto com o Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro, né, no comecinho do século XX. Então, esse esforço de repertoriar tudo o que se passava na filosofia no Brasil, né, ele também aconteceu na literatura, na poesia, por parte do Silvio Romero, né? Então, como esse grande catalogador, digamos, mas ao mesmo tempo como intérprete dessa produção intelectual brasileira, né? É, Mas, no caso específico da filosofia, porque embora não se questione muito que a literatura brasileira ela adquiriu importância, ela adquiriu maturidade, né? Você tem muitos escritores brasileiros importantes desde o século XIX. No caso da filosofia, isso não aconteceu, né? Como se a filosofia ela não
tivesse o mesmo direito de florescer como a literatura ou a poesia brasileira, né? E, paradoxalmente, um dos responsáveis por isso foi o próprio Silvio Romero, porque, como eu dizia, nessa primeira história da filosofia no Brasil, ele é muito crítico ele tem uma posição que deprecia, né, a produção filosófica brasileira e, e aí, a partir dessa obra, praticamente todas, com exceção dos últimos 20 anos, né, praticamente todas as histórias da filosofia no Brasil que foram escritas, elas compartilham dessa mesma posição, de que a história da filosofia no Brasil ela não possui nexo, ela é um arquipélago de tentativas frustradas, ela possui sempre esforços individualizados que naufragam, né? Então, essa postura, né, ela contribuiu para uma autoimagem do brasileiro como essencialmente incapaz de filosofar. Então, há essa dupla característica presente na produção intelectual do Silvio Romero que merece ser considerada e que essa reedição, né, que acaba então de ser feita nessa edição crítica desse livro contribui muito para a compreensão da complexidade em jogo nessa primeira obra, porque é um livro de difícil leitura hoje, porque tem um vocabulário que não é mais utilizado, é um livro que faz muitas citações e referências de autores que são absolutamente desconhecidos, né? Hoje, então os editores fizeram um belo trabalho de tornar essa obra mais uma vez legível, né? E nessa complexidade que eu acho que ela carrega. Então, essas são um pouco as ideias iniciais que eu gostaria de compartilhar com vocês e estou aqui à disposição para que a gente possa conversar. Obrigado, Júlio. Muito interessante esta contextualização. A partir daqui podíamos eventualmente aprofundar um pouco mais alguns temas e conteúdos, até filosóficos, embora sempre no reconhecimento que estes encontros, estes fóruns, são dirigidos a um público que não é apenas da filosofia e, portanto, devemos ter isso em consideração também nas nossas reflexões. Eu estava a ouvi-lo e estava-me a recordar do encontro de ontem em que eu participei com o Paulo Margutti no grupo Fibra. E também falámos do Tobias Barreto e do Silvio Romero. E a questão que eu coloquei ontem, eu vou também colocá-la hoje, porque me parece absolutamente pertinente, porque também ontem foi levantada esta questão. E a questão qual é? É precisamente esta contraposição entre o espiritualismo e o naturalismo. E qual é que foi a minha estupefacção de ontem e que continua hoje? O que me espantou, ou o que me admirou nesta contraposição foi o facto de os autores brasileiros ditos naturalistas estabelecerem essa diferenciação para com o espiritualismo, citando Haeckel, porque Haeckel também era espiritualista. Aliás, Haeckel é um panteísta. Tudo é divino. Nesse sentido, está próximo do nosso espiritualista Teixeira de Pascoais, poeta do mundo sagrado.
E a minha questão era esta, eu comecei a interrogar-me, mas será que estes, que Silvio Romero, Tobias Barreto e outros desta escola leram o Haeckel, leram a fonte, ou foram buscar esta ideia por algum manual ou por algum estudo que os tenha induzido em erro? Eh, eh, hum, Porque não consegui compreender muito bem e continuo com esta dúvida. É que ele não é um materialista. Não estamos a falar de. Eu compreenderei esta contraposição se ela significar a contraposição entre os autores que defendiam uma metafísica deísta da transcendência e espiritualismo nesse sentido, não é? Associado um pouco a uma certa metafísica dualista, de contraposição entre a matéria ou a vida e o espírito, e o Haeckel que valoriza a imanência. No fundo, valoriza o divino, mas na sua expressão imanente, no seu, porque o Haeckel é um monista, não é? Portanto, se a contraposição for essa, pronto, torna-se compreensível. Agora, achei curioso e, portanto, gostava de ouvir neste sentido o que era entendido por estes autores como o ecletismo espiritualista e o que era entendido por naturalismo. Eh, eh, hum, não será. Não será o naturalismo materialista ou historicista, com certeza, se ele for fundamentado em Haeckel. Esta era a minha primeira questão que eu gostava muito de ouvir, Uhum. e depois Sim, continuaremos. é uma questão muito interessante porque, efetivamente, o Haeckel, e até num pequeno livro de divulgação que se chama O Monismo, Profissão de Fé Espiritualista, era então, acreditava num princípio, digamos, um princípio divino de organização, um princípio cosmológico, digamos, divino, né? Que no caso era o éter, né? Para ele. Quer dizer, ele dizia, você tem uma reflexão que você tem realidades científicas indemonstráveis, né? E que seriam então, e que poderiam ser associadas a um princípio último ou primeiro, né? E que, nesse caso, adquiririam esse lugar do divino, né? Mas eu acho que, portanto, ele não seria materialista, não é? Mas eu acho que a grande contraposição entre os espiritualistas ecléticos, né? E então, pensando nos brasileiros, né? Entre os espiritualistas ecléticos e esse grupo da escola de Recife, como Tobias Barreto e o Silvio Romero, a grande chave de distinção se dá a respeito da psicologia. A psicologia como ciência possível, digamos, e como método de conhecimento, né? Porque o, quando o Cousin e o Geoffroy vão defender a psicologia a partir dos seus próprios termos, o que eles fazem, né? Eles fazem uma leitura das ciências naturais do século XVIII e dizem precisamos aplicar esses critérios de observação aos fatos interiores, aos fatos de consciência. Esse inclusive é o título de um dos livros do Cousin. Mas então, qual que seria o método de investigação daquilo que eles começam então a chamar de laboratório da consciência, né? É o que eles denominam de observação interior, né? Então é um tipo de autoexame
que o sujeito faz a respeito de si e que ele, então, por meio desse autoexame, ele chega à determinação de quais seriam as faculdades intelectuais, como as faculdades intelectuais têm os seus próprios objetos, como elas se distinguem, o que que seria a sensação, a impressão e uma série de outras coisas, né? E eu acho que o Jouffroy é talvez o maior exemplar desse ramo, né, eclético espiritualista, pensando na sua recepção brasileira, né, ele que foi muito, muito lido no Brasil. Então, o método que sustentaria a psicologia enquanto ciência seria a observação interior, né? E aí, então você tem uma série de, discursivamente, você tem textos filosóficos que são escritos em primeira pessoa, né? Como uma espécie de autoexame, né? É, então, é contra essa psicologia espiritualista que Tobias Barreto e Silvio Romero vão se colocar. Eles dizem, a psicologia não é uma ciência, né? E aí, contextualizando de forma mais geral, nós temos que pensar que eles estão num período que hoje nós chamaríamos de transição, nesse caminho da autonomização da psicologia enquanto uma disciplina, né, enquanto uma ciência, porque nós partimos dessa psicologia espiritualista da observação interior e até chegar no fim do século XIX com a psicologia propriamente científica, né? Que tem então seus métodos de verificação, de quantificação, etc. Esses autores, nos anos, no Brasil, nos anos de 1870, 80, eles não se referem ainda a essa psicologia científica, embora o Silvio Romero, o Tobias Barreto ou o Farias Brito tenham escrito sobre essas tentativas mais cientificizantes, né, da psicologia, como a psicologia física, ou a psicofísica, né? Mas, enfim, Tobias Barreto e Silvio Romero rejeitam a psicologia como ciência, e nesse caso eles também seriam positivistas, digamos, porque o procedimento da observação interior seria inverificável, segundo eles, né? Você não tem um critério de verificação para o fato de consciência descoberto, né, pelo filósofo psicólogo que se autoexamina, né? Então, a questão não se passa tanto por uma vinculação religiosa, digamos, né? E, e talvez, pelo menos do meu ponto de vista, ela passa mais, essa diferenciação, ela passa mais por uma postura epistemológica ou metodológica, no sentido de uma disputa sobre caminhos para o conhecimento, né? O que seria o conhecimento verdadeiro. Eu acredito que tanto o Tobias Barreto quanto o Silvio Romero tenham lido o Haeckel no original, no caso do Tobias Barreto, em alemão, o Silvio Romero provavelmente em francês, e o Silvio Romero tem vários textos sobre o Haeckel, então eh, eu acho que eles não negligenciaram essa posição. O próprio Tobias Barreto não era materialista, ou pelo menos não se dizia materialista, né? Então, acho que essa complexidade desse tipo de monismo que guarda, não é, um espaço, né, para o divino, etc. Essa complexidade, ela, ela também encontra lugar, né, nesses leitores brasileiros também. Hum, ainda na sequência disto, na verdade, as, as mesmas expressões ou sim, as mesmas expressões podem significar, podem ter significados muito distintos de acordo com os contextos. Em Portugal, nós temos um movimento análogo, que é a reação
dos autores espiritualistas ao positivismo cientificista. Mas uma reação dentro da matriz evolucionista oferecida pela ciência. Eu vou explicar melhor. Nós temos no final do século XIX e início do século XX um movimento positivista baseado no Comte, muito forte, que considerava aquela idade, a primeira idade teológica, a idade religiosa, como estando superada. Superada primeiro pela metafísica, pela filosofia e até pela metafísica, e depois esta, por sua vez, superada pela ciência. E então, no positivismo do Comte, nós temos um verdadeiro materialismo, um naturalismo materialista, que nega qualquer realidade espiritual neste sentido, quer no sentido psicológico de uma interioridade auto-observável, quer no sentido metafísico, religioso e também metafísico. Ora, alguns dos nossos grandes filósofos, estou a pensar, por exemplo, no Sampaio Bruno, mas já antes, o Cunha Seixas, eles, o próprio Antero de Quental, que é contemporâneo da Escola do Recife, é a nossa geração de 70, de alguma maneira é análoga à geração de 70 do Recife, eles próprios estão a beber destas ideias novas da ciência de autores como Haeckel. Portanto, eles são evolucionistas, mas simultaneamente são espiritualistas. É um chamado. E são monistas também, emanatistas. Estou a pensar no caso do Sampaio Bruno. Portanto, eles seguem a proposta do Haeckel e abandonam a espiritualidade, a metafísica espiritual dualista tradicional, que depois, em termos religiosos, era veiculada, sobretudo pelo cristianismo e, em particular, pelo catolicismo. Abandonam esse dualismo espiritualista e, por contraposição com o naturalismo materialista, defendem uma metafísica, que eles assumem-se autores metafísicos, na linha do Eduard von Hartmann, por exemplo, do idealismo alemão, do Schelling, assumem-se monistas, homens que defendem as novas ideias científicas. Um bocadinho o Haeckel dizia que o panteísmo, em termos filosóficos, em termos de considerar a relação entre o divino e o natural, o panteísmo era a solução que estava mais em consonância com a ciência da época. E, portanto, recusava as religiosidades que defendiam um Deus antropomórfico, que atuava de forma sobrenatural através dos milagres e de uma ação, de uma certa intervenção que violava as leis da natureza. Portanto, a minha curiosidade, que ainda não foi completamente satisfeita, porque eu conheço mal estes autores, tenho que ir ler os autores da Escola do Recife e tenho que os ir ler na fonte, com mais profundidade, e esta obra é também uma boa oportunidade para isso. A minha curiosidade prende-se com isto, é que de facto nós temos neste período, final do século XIX e início do século XX, autores que são simultaneamente espiritualistas e naturalistas neste sentido da ciência defendida por Haeckel.
Eh, hum, não sei se é possível estabelecer alguma destas analogias com alguns destes autores do pensamento, no Brasil, nomeadamente na Escola do Recife. Presumo que talvez. Eu acho que com certeza sim. É porque acho que concordo com o que você disse, com certeza há uma. Quer dizer, as palavras elas permanecem as mesmas, mas com sentidos diferentes. Então, é o que seria a própria palavra espiritualista, né? Ela adquire um sentido, talvez na primeira metade do século XIX, e ela adquire um outro sentido na segunda metade do século XIX, né? E o que para nós, é porque para nós talvez seja estranho pensar numa posição cientificista e ao mesmo tempo religiosa, mas que era então natural, perdão do trocadilho, naquele momento. O Mais que próprio, religiosa, metafísica, sim, porque estes autores, a associação do espiritualismo destes autores do século XIX, da geração de 70, não era. Claro que ela tinha uma gênese, porque todos estes autores tinham sido educados religiosamente no cristianismo. E há com certeza aí algo de comum. Mas o plano deles de reflexão já não era religioso, era filosófico. Mas filosófico espiritual, metafísico, por sim, diferenciação com a filosofia materialista do Conte, por uhum, exemplo. uhum, Tô- Podia citar outros autores, mas aqui o Conte para fazermos a associação ao positivismo. uhum. Isso é muito claro no caso do Tobias Barreto, que defende o que ele chama de um resto mecanicamente inexplicável digamos, na sequência das causas, quer dizer, ele se posiciona contra um absoluto mecanicismo, justamente reservando um lugar próprio para a metafísica e um lugar, então, que seria esse que resiste à explicação absolutamente materialista, né? Um autor como o Farias Brito, né, que enfim, escreve já um pouco depois, na virada para o século XX, é um autor espiritualista, agora no sentido mais forte, inclusive, que defende uma metafísica teleológica na, na explicação do mundo. Então, ah, eu acho que autores que sejam inteiramente materialistas, digamos assim, no Brasil, talvez no século XIX, né? Talvez só os positivistas mais ortodoxos, embora eles defendessem a sua própria religião, a religião da humanidade, né? Mas, enfim, mas eu acho que filosoficamente talvez fossem materialistas, mas nesse movimento da escola, do Recife e posteriormente também com o Farias Brito, né? E esse primeiro momento do século XX, realmente há uma reflexão que parte do evolucionismo, mas que também guarda espaço para a metafísica, sem dúvida. Portanto, nesse aspecto, podemos estabelecer aqui uma certa analogia Uhum, com a mesma geração em Portugal, a geração de 70 e. Hum, Pronto, isso era uma das questões que achei muito interessante pelo uso, pela diferente maneira de usar a expressão espiritualismo, não é? Que no nosso caso era assumida por estes autores eh, em contraposição com o materialismo de Comte, do positivismo, e que aí no vosso contexto do final do século XIX incorpora outros significados e outras especificidades. E portanto, sim, agora compreendo melhor
este debate e o que é que queria dizer o ecletismo espiritualista no vosso contexto. Se posso fazer ah, uma pequena consideração, o que é interessante nesse jogo polêmico do discurso filosófico é que a denominação materialista, até onde eu vi, ela quase nunca é reivindicada como uma eh, qualificação que um autor usa para si mesmo. Normalmente ela serve para identificar o seu adversário. Entende? Então, sempre o adversário que é materialista. É difícil encontrar, mesmo os positivistas mais. Um positivista como Luiz Pereira Barreto, por exemplo, não se dizia materialista, mas era considerado materialista pelos seus adversários, né? E então é uma palavra que carregava esse valor negativo, digamos, né? Dificilmente alguém gostaria de ser atribuído, né, de ser considerado materialista. Espiritualista, ela possui essa mudança de valor, de um valor positivo para um valor negativo, ainda que nós hoje possamos ler esses autores, né, evolucionistas como também espiritualistas. Esses autores da escola de Recife, eles não se consideravam espiritualistas, digamos, porque para eles espiritualistas possuíam um valor negativo, né? Então acho que tem esses sinais que se alteram, né? Também é um procedimento interessante, né? Para quando nós voltamos para a história da filosofia, né? Porque ora as palavras têm valores positivos, né, ou ora elas são só negativas, são só usadas para qualificação dos seus adversários, etc. Então, acho que isso também, acho que isso acontece com essas duas palavras, materialista e espiritualista. Eu estou a pensar, por exemplo, o Leonardo Coimbra, que o Renato já aqui falou. O Leonardo Coimbra era um homem que veio da ciência. Aliás, a formação dele é científica. E também nas ciências exatas, nomeadamente na matemática. E depois a filosofia é um percurso essencialmente até autodidata. E ele acaba por desenvolver aquilo que ele chama uma ontologia do espírito. Portanto, que é mais que uma ontologia, porque nós hoje podemos fazer a ontologia sem metafísica. A ontologia do Leonardo Coimbra, em rigor, depois abriria para uma metafísica do espírito, na medida em que ele nunca retirou o divino, independentemente das suas crenças religiosas, mais ou menos explícitas, de acordo com o período, a sua época, a sua idade, ele nunca retirou o divino da sua reflexão filosófica. Mas isto para dizer que aqui a noção de espiritualidade não está associada à psicologia, mas à ontologia. Portanto, é interessante como as palavras adquirem de facto significados diferentes de acordo com as mundividências e os contextos. Perfeito. Muito bem, então se me permitem, antes de mais gostava de dar os parabéns ao Júlio. Foi uma intervenção inicial, tem sido um debate muito interessante e fica desde já aceito este repto para nós nos próximos meses. Voltamos a convidar o Júlio para nos falar sobre o Tobias Barreto, o Farias Brito. Obviamente são nomes que nos são próximos, e falo em particular de Samuel e de mim próprio, estamos na direção do Instituto de Filosofia Brasileira, que é uma entidade que foi fundada por 12 brasileiros e 12 portugueses e procura precisamente estabelecer esse diálogo filosófico, não apenas filosófico, mas filosófico-cultural entre Portugal e o Brasil, desde logo, mas não apenas. O Instituto de Filosofia Brasileira é cada vez mais um Instituto de Filosofia e Cultura lusófona,
no sentido em que não está restrito ao espaço luso-brasileiro. Mas dito isto, obviamente que o Farias Brito é um nome que nos é conhecido, que nos é familiar, o Silvio Romero, o Tobias Barreto, aliás, os colóquios de filosofia brasileira que o Instituto promove são, nominalmente, os colóquios de Tobias Barreto, filosofia brasileira. Porquê? Porque temos sempre que explicar isto. O primeiro foi sobre o Tobias Barreto, e vamos já no 15º, 15º colóquio de Tobias Barreto, obviamente não são sempre sobre o Tobias Barreto, mas o nome mantém-se, tal como os colóquios que nós promovemos no Brasil, são os colóquios Antero-Quental. Pronto, ponto 1, depois, através da Samuel, agendaremos as próximas sessões, e será muito interessante, até porque, de facto, convém recuperar esse património histórico-cultural, filosófico do Brasil, e até verificando, e nesse aspecto o diálogo tem sido muito interessante, verificando até as afinidades muito fundas entre Portugal e o Brasil, e não apenas, porque eu até diria, aliás, a minha intervenção passa desde logo por aí. Há um espírito da época, ou seja, há uma sintonia no plano intelectual e, de facto, na segunda metade do século XIX, há essa revalorização da matéria, há essas visões cada vez mais monistas, mas isso não se conclui necessariamente por um estrito materialismo. Aliás, os autores portugueses que o Samuel há pouco referiu, por exemplo, Monteiro Cantal, o Teixeira de Pascoais, e outros, o próprio Cunha Seixas também, mas eu diria que o Antero Quental e o Teixeira de Pascoais são exemplos óbvios de dois autores que têm duas cosmovisões monistas, mas é o monismo evolucionista no sentido espiritualizante. Portanto, nunca é estritamente materialista. E é curioso porque, enfim, nós podemos encontrar naturalmente nessa época, nas várias geografias filosóficas, esses paradigmas, então, eu diria quase hegemónicos. Depois, no século XX, como sabemos, a história será outra. Mas isso é interessante até para consolidar esse diálogo filosófico-cultural entre Portugal e o Brasil. Dito isto, terceiro ponto, há aqui uma série de premissas. Eu compreendo perfeitamente, e digo isto sem qualquer ironia, muito menos qualquer cinismo. Enfim, eu acredito perfeitamente que há uma cultura de língua portuguesa, mas compreendo que historicamente essas culturas se afirmaram, às vezes rivalizando entre si, e no caso particular do Brasil, obviamente que o Brasil, enfim, tendo essa matriz, que passa pela língua portuguesa, pela cultura portuguesa, pela filosofia portuguesa até, naturalmente que se afirmou numa primeira instância, enfim, contra Portugal, e isso é perfeitamente natural. Eu, se fosse brasileiro, percebia perfeitamente isso, e não sendo brasileiro, consigo, pelo menos procuro compreender perfeitamente isso. Aliás, na língua, depois já no século XX, enfim, já nos anos 20, a Semana Modernista Brasileira, no São Paulo, até no plano da língua, isso foi óbvio. Enfim, não é preciso citar Freud para perceber a lógica e a mecânica e até a inevitabilidade de tudo isso. Mas o que nós verificamos, enfim, numa retrospectiva histórica mais lata, mais ampla, é que, para além dessas diferenças mais circunstanciais, há de facto afinidades muito fundas, e isso, a meu ver, é que importa valorizar. Por outro lado, esta seria a minha deixa final, e esta assim, já seria uma pergunta, até porque eu estive a ler recentemente um texto, curiosamente, sobre a história do Brasil, e falava-se disso, aliás, até se falava que os primeiros enfim, lives de independência nem passavam pela independência do Brasil, mas passavam pela independência dos vários Estados, do que hoje são os vários Estados. Ou seja, o Tiradentes não queria a independência do Brasil, queria a independência de Minas Gerais. E depois houve tentativas análogas noutros Estados brasileiros. Essa consciência de uma unidade brasileira, todos nós temos consciência, enfim, eu também tenho essa consciência,
já tive esse privilégio e sinto-me sempre em casa no Brasil. O Brasil é um país gigante, um país imenso, e essa consciência de uma unidade brasileira é relativamente recente, não estava dada desde o início. Houve aí também um processo, também um monismo evolucionista. Eu acho que o Brasil é um bom exemplo do que é um monismo evolucionista, neste caso de uma consciência nacional, enfim, apesar de juridicamente ser um Estado federativo, como sabemos. Mas eu estava a ler um artigo recente e também se dizia, até nessa lógica, pronto, de alguma forma cortar o cordão umbilical, relativamente a Portugal, que a França foi escolhida como uma espécie de pátria espiritual do Brasil, não é? Uma espécie de exemplo a seguir, a mimetizar. Enfim, nós todos sabemos, esta é uma pergunta enfim, que se recoloca mais nos tempos de hoje. Todos nós sabemos que a França, no plano cultural, teve uma grande importância, até em Portugal, em toda a Europa, mas que isso hoje já não é todo assim. Aliás, isso é relativamente recente, nos últimos 40 anos, talvez, até menos, talvez até 30 anos. A hegemonia, ou pelo menos a relevância cultural e filosófica do espaço de língua francesa, eu diria assim, não necessariamente o espaço francês, tem diminuído. Isso tem implicações, obviamente não vamos falar sobre isso aqui, de ordem geopolítica, geoeconómica, estamos aqui a falar de cultura e de filosofia, essencialmente, mas também na cultura e na filosofia, e aqui na cultura fala-se da música, do cinema, da literatura. Essa presença francesa tem diminuído de uma forma substancial ao longo das últimas décadas. Isso também passa até pelo ensino da língua francesa, como sabemos. Até não há muito tempo era uma língua quase que obrigatória no ensino português. E hoje tornou-se uma língua residual, enfim, que é optativa, mas que muito pouca gente escolhe. A minha questão é, a certa altura o Júlio falou de um francesismo assumido, e a minha questão é, isso hoje ainda se faz sentir? Enfim, nós sabemos que no Brasil, no plano filosófico, no Estado de São Paulo, continua a ter alguma proeminência, e no Estado de São Paulo tem também essa matriz, não é? Até pelos autores franceses que estiveram enfim, no início do Estado de São Paulo. Mas a minha questão é, isso ainda se faz sentir, enfim, não estou a falar agora no Estado de São Paulo, mas no mundo filosófico brasileiro, essa, esse, enfim, esse diálogo preferencial e letivo com a França? Ou, ou, ou eu acrescentaria, ou se ainda se assiste a essa disputa entre a influência alemã e a influência francesa, porque ao que parece aqui a escola do Recife era alemã e debatia contra aqueles que estavam influenciados Certo, mas isso, como sabes, é um clássico, não é? Também aqui em Portugal e toda a Europa, hum, havia sempre esse par, enfim, entre a França e a Alemanha, e isso era pendular, correntes mais germanófilas, mais francófonas. Eu também percebo isso, que quem quer pôr em causa essa hegemonia francesa escolhe sempre o outro lado da balança, não é? E o outro lado da balança mais imediato será essa linha germânica. Uhum. Mas eu não estava necessariamente, mas a questão é pertinente, Samuel, a observação é pertinente, mas estava a perguntar, enfim, até posso concretizar melhor a pergunta. Hoje, nos nossos dias, cada vez mais, como sabemos, assiste-se a cada vez maior hegemonia da chamada filosofia analítica, pois, anglo-saxónica. Era aí que eu que, também que é ia. aí que tem uma linhagem mais anglo-saxónica, cada vez mais norte-americana nos dias de hoje, e a relação também entre o Brasil e os Estados Unidos da América, enfim, por boas e más razões, é também uma relação muito forte. Portanto, a minha questão era o panorama filosófico da filosofia hoje no Brasil,
Se passa ainda pela França, se passa também ainda pela Alemanha, ou se passa cada vez mais pela filosofia analítica e pelo mundo anglo-saxónico. Muito obrigado, Renato, pelas considerações e pela questão. Até onde eu posso avaliar, a presença da filosofia francesa no Brasil ela é ainda importante, mas não mais como antes, né? Então, eu acho que a gente tem, para procurar fazer um panorama, né, nós temos que pensar na história institucional, né, da filosofia, ou seja, da história universitária da filosofia brasileira, né? Então, como vocês disseram, Mas desculpa, mas e no plano cultural, ainda se nota isso ou nem por isso? mas Eu faço esta pergunta, eu vou dar um exemplo. Eu estive, até tive mais recentemente, mas não foi da última vez que eu estive em São Paulo, e aqui São Paulo, não é, pronto, podia ter sido uma cidade brasileira. Mas eu lembro-me, pronto, posso ter tido azar, às vezes aquelas coincidências que uma pessoa aproveita para consolidar os nossos preconceitos, não é? Às vezes acontece. E uma vez lembro que foi na livraria Cultura, em São Paulo. Entrei na livraria e encontrei um livro que estava em destaque. Isto terá sido há 4, 5 anos. Uh, e o livro tinha como título, era um livro, enfim, eu folheei, obviamente, não era um livro de filosofia, era um livro, quase que era um livro de autoajuda, como nós aqui chamamos em Portugal. Não sei se no Brasil também usam esse termo. sim. Mas era um livro para adolescentes, pareceu-me, e o título era Como Ser uma Francesa. Eu, na altura, olhei para aquele livro e pensei, isto em Portugal não se editaria um livro destes. É, Porque não faz sentido para uma adolescente portuguesa querer ser francesa. Quer dizer, é um é, pouco excêntrico, é um pouco bizarro, não é? Mas eu, na altura, achei, bom, aqui o Brasil ainda está fixado em França, ainda está, tem essa fixação, essa paixão. Foi isso que eu, na altura, pensei. Mas eu acho que não. Na verdade, eu não sei qual foi o caminho para esse livro ganhar o destaque na Livraria Cultura, que inclusive não existe mais, fechou, infelizmente. Mas eu acredito que a França não é mais uma gigantesca referência cultural como era quando eu, há 20 tantos anos atrás, comecei a estudar filosofia na universidade, os textos, a bibliografia, logo que você entrava, já tinha textos que eram em francês, né? Então era uma coisa, era pressuposto que você saberia ler os textos em francês. Hoje isso é impossível. É impossível um curso universitário, por exemplo, ter textos em francês para um aluno que acabou de ingressar na universidade. Isso não acontece mais. É, e eu acho mesmo como referência cultural, nesse sentido da presença da música, eu acho que a literatura francesa ainda ela é importante, então um autor como Edouard Louis adquiriu muito sucesso, o Annie Ernaux também, então muitos livros publicados vieram ao Brasil várias vezes, então eu acho que ainda, enfim, mas isso é um tipo de prestígio internacional que eles têm, né? Acho que não é uma coisa específica do Brasil, né? O prestígio que esses autores têm, eu imagino, não sei. Edgar Morin também ou não? Sim, também, eu acho que por ocasião da morte, né, teve alguma repercussão. Então, eu acho que sempre vai haver uma referência, porque você teve muitos professores universitários, não só na filosofia, mas que se formaram na França. Esse intercâmbio acadêmico ele continua existindo, não com a mesma força do que antes, mas ele continua existindo, né? Então você tem muito, no caso da sociologia, por exemplo, Pierre Bourdieu é muito importante entre os sociólogos brasileiros. Enfim, você tem várias outros tipos de presença também. Mas eu acho que essa hegemonia francesa não. No mundo filosófico brasileiro, uma grande mudança se operou e uma mudança recente, Em 20 até anos. há 20 anos.
que diz respeito a essa questão, Renato, que você mencionava, esse eterno enigma da identidade ou da unidade brasileira, né? Que é uma coisa que nunca encontrou respostas satisfatórias, talvez nunca encontre, porque talvez a própria questão não sei o quanto ela faz sentido, né? Mas a ideia é que no campo filosófico brasileiro houve, né, nesses últimos 15, 20 anos, uma grande mudança que diz respeito a uma tentativa de abertura, digamos, das possíveis referências filosóficas para além justamente da França, da Alemanha e mesmo dessa filosofia analítica de linhagem mais reconhecida. Então você tem a leitura de muitos teóricos e teóricas latino-americanas que que trabalham nos Estados Unidos e que fazem parte, por exemplo, dos estudos pós-coloniais ou descoloniais. Eh, Você tem também estudos sobre gênero que adquiriram um grande espaço no Brasil também, e você tem outros dois, digamos, campos de estudo que ganharam muita relevância e que eu acho que mudaram um pouco o mundo filosófico brasileiro, que foi o estudo de tradições de matriz africana, não é? E de pensamentos que se chamam de ameríndios, né? Então, e interlocução aí com a antropologia no Brasil. Então, eu acho que isso foi uma grande. Então, hoje mesmo na universidade você tem cadeiras, né? Digamos, cátedras, né? Destinadas especificamente ao ensino desses campos, né, de conhecimento filosófico, que era algo que era absolutamente inimaginável 20 anos atrás, né? Isso é complexo de se avaliar, enfim, estou um pouco descrevendo a mudança do que tem acontecido, mas, por outro lado, agora, eu acredito que esse ano é o ano de 100 anos do nascimento do Foucault, não é isso? E há vários eventos no Brasil, por exemplo, para discussão da obra do Foucault, né? E o Edgar Morin também, quando morreu, enfim, eu acho que, né, você tem ainda uma presença, ou muitos, você tem muitos congressos sobre o Merleau-Ponty, você tem, né, sobre Sartre, né? E no caso da filosofia alemã, sobre Hegel o idealismo alemão, Marx, etc. Mas você não tem eu acho que essa hegemonia francesa ela não existe mais, né? Eu acho que há várias razões para isso, mas eu acho que ela não existe mais ela não ocupa mais o lugar que ela ocupou. Houve um congresso há não me recordo mais, talvez há 1 ou 2 anos, na Universidade de São Paulo, tive a oportunidade de participar, e que se chamou O Método em Questão, e que era então para discussão um encontro para discussão dessa recepção da filosofia francesa no começo da Universidade de São Paulo, né? E que foi um congresso muito interessante, e esse ano vai sair um livro que se chama justamente O Método em Questão, que reúne as falas que foram feitas lá, e os que serve como um ótimo balanço das transformações pelas quais passou o mundo intelectual filosófico brasileiro nesses últimos anos. Então, quando sair, logo envio para vocês, se vocês tiverem interesse. Mas, Com Júlio, certeza, com certeza. Já agora, só, Samuel, desculpa lá, veio a propósito. Já agora, não sei se sabias disso, Júlio, o Instituto de Filosofia Brasileira vai promover precisamente o 15º Colóquio Tobias Barreto, Filosofia Brasileira, em novembro deste ano, entre os dias 2 e 6, e um dos tópicos será a presença de Heidegger no pensamento luso-brasileiro. Enfim, nós não temos condições financeiras para pagar a viagem, mas podes participar via Zoom, via online. Portanto, se quiseres inscrever-te ainda, podes, Claro, podes contatar connosco, temos todo o gosto em que participes. obrigado pelo convite. não, a minha questão ainda era na sequência de agora da nossa
da nossa conversa sobre as correntes e os movimentos contemporâneos e mais contemporâneos, atuais, não é? Dos últimos anos. Em Portugal, é engraçado como estas coisas depois acontecem naturalmente. Criam-se vias paralelas quase de contrabalanço e de resposta. A filosofia analítica começou a ter um impacto muito grande no nosso mundo académico, e agora começa a surgir um outro movimento em resposta, e até por oposição, que é o movimento da filosofia como forma de vida, dialogando com o Pierre Hadot, o Foucault, e sobretudo regressando aos pré-socráticos, ao estoicismo. Aí no Brasil isso também está a acontecer ou não? Sim, o livro do Pierre Hadot, o que é Filosofia Antiga, Uhum. foi traduzido já há algum tempo, já há bastante tempo, acho que perto da data, eu não me recordo quando foi publicado em francês, mas foi um livro bastante lido e essa ideia da filosofia como modo de vida, ela foi bastante discutida também, né? Essa coisa dos helenistas e da filosofia como exercício espiritual Sim. e uma... Aliás, o Pierre Hadot, há uma obra do Pierre Hadot que é a Filosofia Antiga e Exercícios Espirituais, que foi traduzido pela Realizações de São Paulo. Acho que está esgotado. Esgotou. eu acho que Desculpa. há um cruzamento é, que é perigoso e que ocorre também, que é uma apropriação da filosofia helenista, dos estoicos, por exemplo, numa determinada leitura, por uma nova direita, né? É como se você tem uma... E nesse sentido da autoajuda também. O que é bastante curioso, porque, por exemplo, você tem autores que defendem ideais de masculinidade, de virilidade, etc., que vão buscar no estoicismo um exemplo para isso, e isso faz com que esses livros se tornem também sucessos editoriais por porque esse público conservador, de direita, consome esse tipo de leitura. Então, tem esses cruzamentos que são curtos-circuitos curiosos, né? Mas, de qualquer maneira, a linhagem da filosofia como modo de vida, lendo até também o cristianismo primitivo, né? Nesse sentido, teve bastante acolhida no Brasil e, com certeza, com certeza. Muito bem. Bom, da minha parte, estou satisfeito. Ah, muito bem. Já são, estamos aqui nas 11 da noite, portanto, uh, vamos então encerrar a sessão. Agradecemos muito ao Júlio Canhada e reitero este repto. Vamos pensar nisso com o Samuel, depois ainda, faremos esse convite formal para que te voltes a juntar a nós, até podemos pensar não apenas numa sessão, mas num ciclo de 2 ou 3 sessões, pensarmos nesses outros autores, enfim, dos primórdios da filosofia brasileira. Aliás, há um texto do José Maurício de Carvalho, enfim, que todos nós conhecemos, que é uma referência da filosofia brasileira. Ele tem um texto para a Nova Águia, que está no arquivo, mas é um ensaio longo, tem para aí 20 páginas. O título é O Alvorecer de uma Filosofia Propriamente Brasileira. E, obviamente ele fala desses filósofos todos. Isso já publicado, até com o devido destaque, não foi publicado já, porque ainda não houve enquadramento para dar a relevância que esse texto merece. Mas o José Maurício estará connosco em novembro, vai participar neste colóquio do Luís Barreto, Filosofia Luso-Brasileira, mas fica também esse convite para ver, podes contatar diretamente, mas vais também ao site do Instituto Filosofia Luso-Brasileira, estão lá os dados, e portanto, mas vamos agendar para os próximos meses
essas sessões sobre o Farias de Brito, o Tobias Barreto e outros autores que próprio queiras sugerir, é importante porque este ciclo de vultos da cultura lusófona, obviamente, não está circunscrito ao diálogo entre Portugal e o Brasil, mas o Brasil tem uma relevância própria e, obviamente, que nós gostaríamos de falar neste registro, que foi muito, que é mesmo o registro que se pretende, enfim, sem grandes pretenciosismos intelectuais, portanto, sessões abertas, inteligíveis para o grande público. Eu penso que esta sessão, nesse aspecto, foi muito bem conseguida, foi um bom exemplo para as sessões que se vão seguir. Enfim, este ciclo agora vai ter um merecido intervalo estival, ou seja, chegam as férias de verão aqui em Portugal. Vamos retomar todos os nossos trabalhos em final de setembro, outubro, novembro. Enfim, depois anunciaremos as próximas sessões deste ciclo, sendo que as sessões da PASC vão se estender até meados de julho. Na próxima semana, dia 6, teremos uma sessão do Grupo de Trabalho de Transição Climática e Energética, Mar e Território, muito focada numa associação que ingressou na PASC recentemente, Faia Brava, localizada na beira interior, na beira alta interior, na zona de Pascoa. Tem feito um trabalho muito meritório na preservação da paisagem. E depois, no dia 14 de julho, será a última sessão antes das férias, vamos ter um debate sobre a reforma da ONU, enfim, um tema completamente diferente. Mas depois, em outubro, voltaremos a este ciclo Vultos da Cultura Lusófona. E dito isto, vamos então interromper a nossa gravação.